Olá, bom dia. Tá começando mais um Ser Mulher e faltam apenas 2 dias para o Dia dos Namorados. Você já tem namorado? Tá à procura? Se tá à procura, ainda dá tempo de arrumar. 2 dias dá para fazer muita coisa. Gente, aqui no final do programa vai ter uma pessoa que tem uma agência de namoro aqui e vai explicar, dar dicas para vocês de como arrumar um namorado em pouquinho tempo. E se você já tem um namorado, a gente também tem dica de como dar um presente bacana, sem gastar muito e impressionar o namorado, a namorada, né? Fazer aquele charme todo. E você pode ligar aqui para o programa 2127-8919, fazer a sua pergunta e participar do sorteio no final do programa. Hoje a gente tem muito brinde legal, muita coisa legal. Tem uma sessão de gomagem corporal com hidratação, para o corpo ficar lisinho, em forma. Tem um corte com tintura, para ficar bonitona no Dia dos Namorados, cabelo todo lindo. E a gente tem 3 peças personalizadas, que é para você dar para o seu namorado ou namorada, e também 2 xícaras temáticas da Design Gallery, que patrocina também nosso programa. Toda essa decoração é de lá. E a gente vai começar nosso programa hoje falando sobre meio ambiente, que está sendo uma preocupação com a maioria das pessoas e profissionais de todas as áreas. A gente comemorou a semana passada, acho que na quinta-feira, né, o Dia do Meio Ambiente. Eu estou aqui com o Fernando. Tudo bom, Fernando? Que é professor, é biólogo, né? Isso. E vai explicar um pouquinho pra gente tudo isso aí sobre meio ambiente. Fernando, de uns tempos para cá, tem se falado muito de meio ambiente, né? As escolas, as empresas, até bancos fazem comercial falando de meio ambiente, de reciclagem, preservação ambiental. Por que essa consciência veio que antes não se falava tanto e agora surgindo tanto esse assunto? Bom, inicialmente, bom dia. Então, essa preocupação é uma preocupação global, né? Eu diria assim, que o Brasil demorou um pouco para acordar para a área ambiental. Então, durante muito tempo, a gente se preocupou muito pouco com as questões ambientais, com as consequências dos desastres ecológicos, com a questão, por exemplo, da ação humana sobre a natureza. Da década de 80 para cá, particularmente no começo da década de 90, a preocupação começou a crescer por pressões internacionais e as pressões internas também. Então, hoje, a gente tem uma preocupação do público, que eu acho que está crescendo bastante, do setor industrial e do setor econômico de uma forma geral, para você poder trabalhar as questões ambientais de uma forma sustentável. Basicamente, seria isso. E qual é a importância da reciclagem? Porque hoje em dia se recicla praticamente tudo. Isso. E o que eu acho bacana é que de uns tempos para cá, vamos falando tanto que as pessoas estão separando os lixos em casa, né? E tem aquela coleta seletiva, tudo. Qual é a importância da reciclagem? Porque tem gente que ainda não está praticando isso. Sim. É importante saber, né? Então, a reciclagem, assim, as pessoas confundem 3 coisas que são diferenciadas, né? Que é o reuso, a reutilização, o reuso, a reciclagem, né? E a redução do volume de material. A reciclagem basicamente é você pegar um material e transformar esse material em algum outro produto. Então a reciclagem ela pode ser bem simples até processos um pouco mais elaborados. Então a importância dela, primeiro, é a redução do lixo que normalmente iria para um aterro sanitário, para um lixão. Segundo, é que você pode ter um retorno econômico da reciclagem, que é um fator muito importante. Então é importante hoje no mundo inteiro a reciclagem por conta da redução do volume de lixo e também para você transformar matérias-primas, né, que provavelmente iriam para um lixo comum, e você poder ter até um ganho econômico com subprodutos ou produtos novos que são feitos a partir da reciclagem. Então é um processo Tem assim, coisas que demoram muito tempo para se degradar, que podem ser recicladas. Isso. Então, na verdade, sim, a reciclagem ela se baseia exatamente nesse tempo de degradação ou decomposição que a gente chama, né? Então, alguns materiais são facilmente degradados em alguns dias, outros materiais demoram milhares de anos. Alguns especialistas não conseguem nem classificar o tempo de degradação de alguns materiais, por exemplo, vidro, alguns materiais inertes que a gente chama, assim, os especialistas nem sabem quanto tempo demoraria para decompor na natureza. Mas todos esses materiais que demoram muito tempo, eles podem ser reciclados ou não? Como, por exemplo, o vidro? Sim, então, o que acontece? Nem todo material, ainda a gente não tem tecnologia para reciclar todos os tipos de materiais, né? Então, acredita-se que no futuro, talvez quase todos os materiais sejam recicláveis. Então, por conta da produção de novos materiais, porque a indústria tecnológica, ela produziu materiais que a natureza nunca teve, nunca enxergou, né? Nunca existiu na natureza. Então, esses materiais, polímeros, derivados de petróleo, plásticos, por exemplo, são coisas que estão ainda em estudo. Então, boa parte deles já pode ser reciclado e outra parte ainda está em estudo como a gente vai poder fazer a reciclagem no futuro. Mas, assim, acredita-se que daqui, sei lá, uns
a gente não sabe quanto tempo, mas daqui a um tempo a gente vai poder reciclar boa parte dos materiais que estão hoje aí em circulação nos materiais, produtos do dia a dia. E esses que não podem ser reciclados, a gente joga no lixo e aí eles ficam milhares de anos lá, e tem alguma solução para isso? Então, esse é um grande problema, né? Então, assim, a coleta seletiva, ela veio com uma maneira de você fazer essa separação, né? Então, o primeiro passo da reciclagem é você fazer a separação do lixo. Então, à medida que você separa, por exemplo, plásticos, vidros, metais, orgânicos, etc., já tem a primeira classificação, a primeira destinação que a gente chama, tecnicamente falando, né? Se você não recicla, o que vai acontecer? Esse material acaba indo para o lixão, né, que é uma realidade no Brasil, infelizmente, ou para o aterro sanitário, onde vai ficar confinado num espaço e ali ele vai ser degradado ou não. Então, a sua pergunta, né, se esse material vai ficar lá, vai ficar lá. Então, se o material demora 1000 anos, 2000 anos, ele vai ficar 2000 anos enterrado, esperando ser decomposto. Essa é uma realidade 500 gerações nossas e aquele lixo lá. Por isso que hoje a grande preocupação do mundo, não é só do Brasil, do mundo, é a questão da destinação do lixo. Se fala muito em destinação de resíduos sólidos, né, resíduos líquidos, etc. Por quê? Porque o lixo ele é um problema. Com o crescimento da população mundial, a níveis alarmantes... Quanto mais pessoas, mais lixo a gente fabrica, e com maior poder aquisitivo, né? Também, com assim, a maior produção de produtos, de alimentos, etc. Então, se produz mais lixo. Então, é, na verdade, um ciclo muito louco, muito complicado. Por quê? Porque você tem que ter uma maneira realmente boa de fazer a destinação desse material que vai ser descartado pela população em geral. E a melhor forma para a gente conseguir isso, eu acho que é na educação das pessoas, né? Se elas tiverem a consciência disso, de que reciclar é bacana e ter educação de separar lá o lixo, dá para fazer uma melhoria aí, né? Sim, eu acho que tudo começa pela educação, né? Assim, parece um chavão, né? Mas a educação realmente ela muda um pouco, a gente sabe disso, né? Os países hoje que estão nos blocos mais envolvidos, eles investiram muito e continuam investindo em duas áreas básicas, né? Educação e saúde. Infelizmente o Brasil ainda está um pouco, né? A gente está caminhando muito devagar nessa área, mas a educação é o caminho. Você tem que começar com as crianças pequenas para ir mudando uma atitude, mudando uma mentalidade. É verdade. A gente tem um VT aí, né? Vamos dar uma olhadinha nele. Onde é isso aí? Esse vídeo, ele é de uma saída que a gente fez do curso técnico em meio ambiente com os alunos lá no Parque Estadual Xixová Japuí. Ele fica aqui em São Vicente, muita gente acha que é na Praia Grande, mas ele é um parque que foi criado em 1993, numa área que chama-se Morro do Japuí, que abrange a área onde pega Japuí, Xixová e o complexo chamado Itaquitanduva, que pega uma praia muito bonita, que muito pouca gente conhece. Essa é uma pedreira que foi desativada no início da década de 90, finalzinho da década de 80. Então, o Parque Estadual Xixová, Japuí, é uma área em que normalmente a gente faz visitas técnicas com os alunos do curso técnico em meio ambiente. Essa é a turma fazendo a trilha, né? Então, existem alguns locais nesse parque que a gente explora conteúdos de ecologia, conteúdos de planejamento ambiental. E é um parque que eu visito desde 90, eu fiz um estudo, um levantamento de árvores desse local. E desde então eu tenho ido com os meus alunos do curso técnico em meio ambiente para explorar algumas questões ambientais. Aí os alunos testando uma planta chamada ormideira, que é bem interessante, ela tem um fechamento das folhas, exatamente, é muito interessante, né? Então assim, aspectos que normalmente na sala de aula a gente não consegue abordar por falta de espaço. Eles aprendem na prática mesmo, aprendem na prática. E as dificuldades da escalada, né? Assim, é uma trilha que é eu diria assim, de médio esforço, de dificuldade média, mas para quem nunca andou, muitas pessoas, apesar de fazerem o curso técnico em meio ambiente, não tem a experiência, a vivência, não tem esse contato, exatamente, né? Com a natureza. E aí é o complexo que eu falei para você, essa é a praia de Itaquitanduva. Ao fundo lá, o VT mostrou um pouquinho a parte que já é a fortaleza de Itaipu, já na área de Praia Grande. Uma praia que é bastante selvagem, da de São Vicente, acho que eu diria que é a praia mais selvagem que a gente tem, né? Então a gente tem o setor Mata Atlântica, dentro da mata, e o setor costeiro também, né? É uma visita fantástica, eu adoro esse lugar. É lindo, né? Apesar de ser bonito, é legal falar para as pessoas que ir com um acompanhante, né? Alguém que entenda, senão se perde lá. Com certeza. Tem que ligar para o corpo de bombeiro depois. Fernando, me diz uma coisa, as pilhas e baterias, todo mundo tem essa preocupação também. Sim. Onde jogar, né? E o que a gente consome muito, que pilha se usa em tudo hoje em dia, né? Brinquedo, controle, não sei o quê. Sim. E bateria, depois de celular, essas outras coisas, tem muito.
E onde se jogar isso? Pois é, esse é um problemão, né? Na verdade, assim, pela legislação, todo fabricante deveria recolher também a pilha ou a bateria que foi Já fabricada. que ele vendeu, ele pega de Como volta, a gente né? tem também hoje, por exemplo, de cada pneu fabricado numa indústria automobilística, ele ter que ser retornado depois para a própria indústria, né? Existe essa obrigatoriedade, só que ninguém cumpre. Para as baterias e pilhas também. Então, o que acontece? Por conta dessa falta de recolhimento, algumas iniciativas elas acabaram surgindo. Então, por exemplo, o Banco Real tem um setor de recolhimento, alguns shoppings têm também um setor específico, a Drogaria São Paulo também, ela recebe qualquer tipo de bateria e pilha. Depois, dentro desses locais, eles mesmos fazem a destinação para os lugares corretos, ou para reciclagem, ou para tirada, por exemplo, de ácido ou de outros componentes que são metais pesados e que são tóxicos para a saúde. Mas o que prejudicaria se a gente, por exemplo, pegasse pilha e bateria e jogasse no lixo comum de casa? Então, esses materiais, eles têm na sua fabricação compostos que são ou tóxicos para a saúde, caso eles, por exemplo, contaminem o solo, contaminem um lençol freático, contaminem um poço, um rio, ou o manuseio direto também pode causar problemas por essa contaminação, ou via pele, via oral, então a pessoa acaba manuseando, a criança, por exemplo, pega esse material que é um líquido que é contaminante, acaba colocando na boca e com isso ele vai se contaminando. Alguns desses materiais a gente chama de, tecnicamente falando, recalcitrantes, ou seja, eles ficam dentro do organismo e não saem mais. Acabam se acumulando no fígado, nos rins e algumas vísceras, alguns órgãos internos. É uma coisa perigosa Muito até, perigoso, né? E as pessoas não têm essa consciência. Em casa acaba, elas pilham, joga no lixo. Exatamente. Porque eu acho assim que o Brasil lentamente, como eu te falei, né? O Brasil lentamente está começando a tentar trabalhar essa nova postura de ter essa educação ambiental. Alguns países, por exemplo, Alemanha, Japão, Canadá, desde pequenas que eles já estão acostumados a fazer o quê? A destinação correta, colaborar na reciclagem. Então, a gente ainda não tem essa cultura que eu chamo que é uma cultura ambiental, que eu acho que aos poucos vai mudar. Tem que mudar. Mas eu acho que televisão ajuda muito isso, né? E as grandes empresas estão fazendo muitos comerciais falando sobre esse assunto. Exatamente. E a gente acaba assistindo e adquirindo isso, né? A televisão, a mídia de forma geral, né? A internet hoje é um grande veiculador também, né? Eu acho que um dos papéis que deveriam ser feitos exatamente é essa questão da conscientização e da educação ambiental, de uma forma bem ampla, né? Já que é uma via de acesso hoje fácil, rápida e que quase todo mundo tem. É verdade. Fernando, outra curiosidade das pessoas é sobre o óleo de cozinha. Até naquele concurso que a Cosipa faz, um dos prêmios, né, uma das pessoas que ganhou foi disso da reciclagem do óleo de cozinha. Isso. E como que é feito isso? Então, o óleo sujo mesmo que a gente usa lá para fritar a batata, para fazer um bife? Então, na verdade, na reciclagem do óleo, o que acontece? As partes que podem ser aproveitadas são retiradas da sujeira, da gordura, existe todo um processo de destilação, de separação desses produtos e você pode, a partir da matéria-prima do próprio óleo, você depois, por exemplo, faz sabão, você acrescenta soda cáustica, outros produtos, pode colocar uma fragrância, uma cor e você pode fabricar sabões de diversos tipos, né? Então, porque toda uma coisa que todo mundo sabe, a Sabesp divulga muito isso, um litro de óleo jogado, por exemplo, no esgoto comum ou no vaso sanitário, ele contamina 1 milhão de litros de água. Né? Por quê? Porque o óleo ele não mistura na água, a gente sabe disso, é chamado uma substância immiscível, né? Não se mistura com água, ele fica na superfície porque ele é menos denso, então ele boia, então com o tempo aquilo acaba criando uma camada, uma crosta mesmo, superficial, que impede, por exemplo, a oxigenação da água, entrada de luz, então em corpos receptores, por exemplo, uma lagoa, um lago, etc., você pode até levar à morte dos animais daquele ambiente por conta dessa impermeabilização que fica do óleo. Então ele é um grande problema mesmo. Uma coisa tão simples que a gente vê em casa, né? Óleo, usou, joga ali na pia mesmo. Pode prejudicar muita coisa. Não, eu acho que existia essa cultura, existe ainda, né? As pessoas falam, onde vai jogar óleo? Ela joga no vaso sanitário e dá descarga. Muita gente faz isso. É verdade. Isso é um crime, porque isso vai contaminar todo o sistema de esgotamento, né? O sistema de esgoto sanitário, causando um maior volume, por exemplo, uma sobrecarga de trabalho na estação de tratamento de esgoto e acaba sendo um esgoto com uma qualidade não desejável por conta do próprio óleo e outros contaminantes, né? Que são jogados em vaso sanitário, ralos, etc. O importante é a pessoa ter a consciência de tudo isso, né? Exatamente. Fernando, eu ainda tinha assim milhares de perguntas para te fazer, que meio ambiente é uma coisa muito legal para se falar, né? E as pessoas têm muita curiosidade disso, mas infelizmente o nosso tempo é curto, esse bloco está acabando, mas eu quero já te fazer um convite para você voltar aqui no nosso programa para a gente falar mais sobre meio ambiente e também sobre essa profissão de técnico de meio ambiente que está crescendo muito no mercado, muita gente está fazendo os cursos, né? E está surgindo muito emprego em vários concursos. Sim, a área está crescendo bastante. A área está crescendo, então convido você desde já para você voltar aqui no programa. Ok, eu te agradeço. Tá bom? A gente volta já para falar de bronzeamento artificial em 1 minuto.